Olá, turminha! Vamos para a nossa quinta aula? Hoje nós vamos ver sobre números racionais, ou como vocês muito chamam, né, de frações. E no nosso dia, muitas situações podem ser representadas com os números naturais. Os números naturais, você sabe quais são. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 0, 13, 14, são os números infinitamente. Esses são os números naturais que no nosso dia a dia nós podemos encontrar. Agora, as frações, elas surgiram da necessidade que o ser humano teve, né, de representar as partes menores que o inteiro. Então, vamos ver. Ontem, né, o jantar de vocês, a mamãe comprou uma pizza. Aí, na mesa lá de vocês, tinha três, você e mais dois irmãozinhos, ou você e mais dois primos, né, para comer uma pizza. A mamãe partiu essa pizza em 4 pedaços. Então, vamos ver. Ela partiu a pizza em 4 pedaços. Ela comprou uma pizza e dividiu essa pizza em 4 pedaços. Ou então, vamos pôr melhor aqui. Uma barra de chocolate, né? Já que nós passamos pela Páscoa há pouco tempo. Então, ela chegou com uma barra de chocolate. Só deu para comprar uma barra de chocolate ali no supermercado perto de casa, já que o comércio está fechado por causa da quarentena, né? Ela comprou uma barra de chocolate e queria dividir para vocês em 4 partes iguais. Então, vamos ver. A barra de chocolate, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes iguais, né? Aí, vamos pular. Aí a Ilana foi e falou assim, eu quero uma parte. A Ilana pegou a parte dela. Aí, um outro lá gritou, vamos ver, o Arthur Machado, né? Na casa dele, eu também quero uma parte. Cada um pegou uma parte do chocolate. Não podemos esquecer que quando falamos em frações, as partes têm que ser divididas em partes iguais, né? Não podemos fazer uma parte maior do que a outra, não. Então, a mamãe deu uma fração do chocolate para cada um que estava ali na hora, né? Aí, então nós vamos dividir o chocolate em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Então vamos ver. O número de partes de mesmo tamanho que o chocolate foi dividido foi em 4 partes. Quantas partes foi separada para cada um? Uma parte. 1/4 não é um número natural, é um número racional e que pode ser escrito na forma de fração. Então, vamos ver aqui. 1/4. E pode ser indicado na forma de fração. Fração, então, é um número racional que indica uma quantidade. Para escrever uma fração, nós vamos utilizar 2 números naturais, né? Que é o número 1 e o número 4, separados por um traço, que é esse traço aqui, ó. Esse traço indica divisão. O número que fica acima do traço, nós vamos chamá-lo de numerador. O número que fica abaixo do traço, nós vamos chamar de denominador. Denominador. O numerador e o denominador, eles são os termos da fração. Nós não vimos na adição, subtração, multiplicação e divisão que eles têm, cada uma dessas operações vão ter, os termos vão ter um nome? Na adição, por exemplo, primeira parcela, segunda parcela, soma ou total. Aqui na fração, nós temos o número 1 é chamado de numerador, o número 4 é o denominador. E o que indica cada um? O numerador, que é o número 1, indica quantas partes foi tomada do
inteiro. 1/4, né? 2/4, 3/4 e 4/4. O denominador vai indicar em quantas partes o inteiro foi dividido. Esse inteiro, então, aqui foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4 partes. Então, cada um na casa vai ganhar 1/4, né? E o que ficar? A mamãe vai comer, né? Se na casa ali tem 3 filhos, 4, então vão ser democráticos. A mamãe, o que ficar numa casa de 3 pessoas, a mamãe vai ficar com uma parte também. Então, revendo, numerador, o que foi tomado do inteiro, né? No caso aqui, a parte que nós vamos colorir lá na fração. Denominador, em quantas partes o inteiro foi dividido. Agora, vamos ver aqui a leitura de uma fração, tá? A leitura de uma fração ela é feita assim. Primeiro, nós lemos normalmente o número que representa o numerador. E, em seguida, o número que representa o denominador da seguinte forma. Se é 2, eu vou ler meio. Se é 3, terço. Se é 4, quarto. Se é 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. 9, nono. Então, aqui um exemplo. Eu tenho aqui, ó, nós podemos representar. Tem essa fração, um inteiro, né? Foi dividido em 2 partes iguais. Então, eu vou ler 1 meio. Então, dividi em 2, eu leio 1 meio. Quando eu pego o inteiro e divido em 3 partes iguais, então, dividir em 3 partes iguais, vamos para a escala de piscina que fica mais fácil para vocês verem, né? Então, eu tenho um inteiro, dividir em 3 partes iguais. Eu vou chamar, vou ler. Se eu peguei uma parte, eu vou ler 1 terço, né? Agora, se eu tenho um inteiro, né? Um inteiro, vou dividir em 4 partes iguais. 2, 3, 4. Dividir em partes 4 iguais. Aí, se eu peguei 2/4, então eu vou escrever numerador, a partes que foram tomadas, 2, denominador enquanto foi dividir. A leitura eu vou ler. Ler o numerador da forma que a gente vê, 2. E o denominador, quartos, 2. 2/4. Os numeradores, quando eles são, o denominador é maior, é 10, 100 ou 1000, eu vou ler da seguinte forma. Se o denominador for 10, eu vou ler 1/10. Se o denominador for 100, eu vou ler centésimo. E se o denominador for 1000, eu vou ler milésimos. Então, vamos ver aqui. 10, 100. Eu vou ler 1/10. 1/10. Se é 100, 1/100. Se é 1000, eu vou ler 1/1000.
1 milésimo. Então, denominador 10, 100 ou 1000, leio de forma diferente. 1 décimo, quando o denominador for 10. Quando o denominador for 100, 1 centésimo. Quando o denominador for 1000, 1 milésimo. Agora, tem a leitura também, quando o denominador for 11, 12, 13, 14, 15, até 99, eu vou ler da forma diferente. Então, aqui, ó, 1, 15, eu vou ler, eu acrescento, né? Eu leio o número do numerador, que é 1, e o denominador acompanhado da palavra avos. Então, 1, o denominador não é 15, então vou ler 1, 15 avos. Então, leio o numerador da forma como número natural, 1, e o denominador também como uma forma do número natural, acompanhado da palavra avos. 1, 15 avos. Então, outro exemplo. Numerador 1, denominador 20. Eu vou ler 1, 20, 1, 20 avos. Entendido? Então, vamos rever, então. Fração é um modo, né, que a gente diz que nós vamos representar os numerais, né, quando ele é menor do que um inteiro. Então, numerador é o que foi tomado do inteiro, denominador, em quantas partes o inteiro foi dividido. Leitura da fração. Números até 9, eu vou ler o denominador meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Quando o denominador for 10, 100 ou 1000, se for 10, eu vou ler décimo. Se for 100, centésimo. Se for 1000, milésimo. Entre esses numerais, né, quando for de 11 até 99, eu vou ler o numerador da forma que ele é, 1, e o denominador como se fosse número natural, acompanhado da palavra avos. Então, 1, 15 avos, 1, 20 avos, 4, 20 avos, 5, 16 avos, tá? Fazemos a leitura desta forma. Entendido? Vocês vão ter um exercício para fazer e na próxima aula nós vamos ver os tipos de frações, porque nem todas as frações são iguais. Nós vamos conseguir representar com inteiro, ok? Fique atento, então, à próxima aula.